Padrões de projetos para microserviços. O objetivo dessa sessão é apresentar vários padrões de projetos, não todos, mas vários padrões de projetos que vão nos ajudar a projetar os microserviços. Como base, a gente usou esse site aqui. Bom, voltando ao conceito básico de padrões de projeto, os padrões de projeto são soluções genéricas para problemas recorrentes. E aqui eles vão nos ajudar a resolver problemas com a arquitetura de microserviço. Por exemplo, como que eu vou manter o banco de dados, como que a aplicação vai acessar os microserviços, como que nós vamos efetuar transações distribuídas. E para cada problema que nós tivermos, tem padrões de projeto que nos ajudam a decidir, num projeto do microserviço, como que a gente vai tratar esse problema. Nós temos várias categorias de padrões de projeto. Padrões de projeto para arquitetura das aplicações, para decomposição em microserviços, para a API externa, como que eu exporto a API para as aplicações, para gestão de dados, deploy, segurança, vários outros. Eu recomendo muito que vocês deem uma olhada nesse link aqui. Como não dá para a gente tratar de tudo, aqui nós vamos falar sobre arquitetura de aplicações monolítica em microserviços, sobre a decomposição por capacidade do negócio, decomposição por subdomínio, API externa, gateway e back-end para front-end, gestão de dados com banco de dados por serviço, banco de dados compartilhado, depois Saga, CQRS e Domain Event. Bom, os primeiros padrões de projeto que eu vou falar são em relação à arquitetura da aplicação. Essa arquitetura ela pode ser ou monolítica ou em microserviços. Nós já falamos um pouco da arquitetura monolítica, vocês podem dar uma olhada aqui. A ideia é que todos os módulos, acessos, bibliotecas, tudo esteja contido numa aplicação só. Por isso o nome monolítico, né? Ou monolito. Aí você coloca essa sua aplicação dentro de um servidor, dentro de um Apache, por exemplo, e ela está colocada lá dentro de um .war, que é o clássico que nós vimos lá em desenvolvimento web 2, lá com Java, né? JCP, Servlets, etc. Essa arquitetura é fácil de desenvolver, fácil de testar, fácil de implantar e até fácil de escalar se eu colocar vários servidores com várias instâncias da aplicação rodando. Então, esses são os benefícios, né? Facilidade no desenvolvimento, porque é muito fácil de você desenvolver, é uma arquitetura bem tranquila, todo mundo já trabalhou com arquitetura monolítica, é bem simples de organizar o seu código, né, em módulos e cada módulo acessa o outro módulo e assim por diante. É simples de implantar porque você tem um monolito, você tem uma aplicação, basta você implantar lá no teu servidor, no teu Glassfish, no teu Tomcat. E é fácil de escalar também, aumentando o número de cópias da aplicação. Então, a gente já falou um pouquinho sobre o balanceamento de carga. No caso da aplicação monolítica, eu consigo escalar ela colocando várias cópias por trás de um balanceador de carga. Mas quais são os problemas da arquitetura monolítica? É que o código do monolito ele acaba ficando muito grande conforme a sua aplicação vai crescendo. Conforme a complexidade da aplicação vai crescendo, o código fica muito grande, muito complicado também. A produtividade no desenvolvimento também é baixa, porque a gente já falou sobre aquele gráfico, lá na seção 1, sobre aquele gráfico de complexidade do código e a produtividade, e a gente viu que a produtividade acaba baixando conforme a complexidade vai crescendo em relação à arquitetura monolítica. Outra coisa interessante é que as IDEs não rodam bem. A hora que você carrega uma aplicação monolítica dentro da sua IDE, com classes enormes ou com muitas classes, as IDEs também não rodam bem. O Container Web também acaba sendo sobrecarregado pelo tamanho do monolito. Se a sua aplicação for muito grande, o seu Container Web, o seu Glassfish, seu Tomcat acaba pesando, né? Implantação contínua é difícil, porque toda vez que você faz alterações, você tem que reimplantar a aplicação inteira, toda de uma vez. É difícil de escalar. Apesar de eu conseguir escalar facilmente com cópias da aplicação, se você quiser escalar em outras dimensões ou quiser escalar só uma parte da aplicação, começa a ficar complicado. Outra coisa, quando o volume de dados acaba aumentando, você acaba tendo todas as aplicações, todos os monolitos acessando exatamente a mesma cópia desses dados. Isso também é um problema. Outro ponto complicado é a dificuldade em escalar o desenvolvimento, porque o monolito dificulta que times diferentes atuem sobre pedaços diferentes da aplicação, quer dizer, que eles desenvolvam de forma independente, e requer um compromisso de longo prazo com a tecnologia. Isso é, se você vai desenvolver uma aplicação, aí você escolheu uma tecnologia Java, por exemplo, você vai ter que usar essa tecnologia Java enquanto a sua aplicação estiver no ar. E talvez, dependendo da tecnologia, até você vai ter que fazer um compromisso de versão para evitar ficar fazendo atualizações constantes.
Em contraponto à arquitetura de monolito ou arquitetura monolítica, nós temos a arquitetura de microserviços, que são uma resposta para resolver os principais problemas da arquitetura monolítica. Vocês podem encontrar uma descrição aqui nesse link. Então, como características da arquitetura de microserviços, nós temos que a aplicação agora ele é um conjunto de serviços que são fracamente acoplados, isso é, você não tem interdependência entre eles de código. Os serviços eles são colaborativos, isso é, para fazer uma tarefa grande de negócio, por exemplo, você pode usar vários serviços pequenos que resolvem aquela tarefa. Como você tem um conjunto fracamente acoplado de serviços, eles são altamente manuteníveis e testáveis. Você permite que o desenvolvimento seja feito nesses pequenos elementos fracamente acoplados, nesses serviços, e que as entregas também possam ser feitas por serviços. Pelo fato de eles serem fracamente acoplados, os times de desenvolvimento conseguem trabalhar independentemente em cada serviço, permite entregas independentes, quer dizer, ao invés de você entregar uma aplicação inteira e instalar essa aplicação inteira, você pode entregar partes dela como serviços, alguns serviços, sem precisar você coordenar com outros times. Então você consegue fazer isso. Serviços são capazes de ser desenvolvidos por times pequenos, então melhora a produtividade e evita a comunicação em times grandes. Quer dizer, a partir do momento que você define um protocolo, as coisas que precisam ser feitas, você consegue fazer tudo de forma independente. Se comunicam via protocolos síncronos como HTTP REST ou assíncronos como AMQP. Em relação a benefícios, está você poder fazer entrega e implantação contínuas de aplicações grandes e complexas. Isso é, mesmo que a sua aplicação seja muito grande, você ainda consegue fazer entrega e implantação contínua. Você tem uma manutenção melhorada, cada serviço ela é pequeno e fácil de entender, fácil de desenvolver. A sua testabilidade é melhorada, os serviços são pequenos e fáceis de testar, apesar que você tem um desafio que é o teste integrado. A implantabilidade também é melhorada, porque os serviços podem ser implantados de forma independente, claro, com determinado controle de versionamento, etc. Melhora o desenvolvimento, pois cada time vai ser responsável por um ou vários serviços independentes. E também elimina o comprometimento a longo prazo com a tecnologia, porque você escolheu um protocolo de comunicação. Se você tiver uma nova tecnologia que você quer usar, quer experimentar ou quer começar a migrar, você consegue desenvolver serviços naquela tecnologia, bastando usar a mesma interface. Dê uma olhadinha nesse link que comenta um pouco sobre a arquitetura de microserviços na Netflix. Mas claro, também temos alguns problemas. Os desenvolvedores devem se adaptar ao desenvolvimento distribuído. Se em geral eles estão acostumados com o desenvolvimento monolítico, pode ser que o desenvolvimento distribuído traga algum tipo de overhead aí. As requisições que abrangem vários serviços podem ser difíceis de implementar, então veja, se eu tenho uma transação que é resolvida por vários microserviços e tudo isso precisa ser coordenado de algum jeito, a gente precisa trabalhar isso de alguma forma. Para isso existem os padrões de projeto. O teste de integração entre serviços também é mais complicado. A complexidade de implantação aumenta, apesar de você poder implantar os serviços de forma pequena, você tem que tratar alguns aspectos entre vários serviços e para isso você precisa começar a investir muito na automatização desses processos. Então a gente já entra na seara dos DevOps. E você pode ter também um consumo de memória aumentado. Por exemplo, você troca N instâncias de monolitos por N vezes M instâncias de serviços. Tudo bem, os serviços são pequenos, mas você tem essa troca. Se cada serviço roda a sua própria JVM, por exemplo, em Java, para poder isolar as instâncias, então eu tenho M vezes mais JVMs rodando. E se minha JVM ela é pesada, esse overhead é multiplicado também. Se cada serviço roda na sua própria máquina virtual, o overhead ainda é maior. Então veja, a gente tem que desenvolver a aplicação, uma aplicação grande e complexa, a gente pode escolher pela arquitetura monolítica ou arquitetura microserviços. Aqui nós estamos escolhendo a arquitetura microserviços para poder trabalhar com outros aspectos aqui, ok? Maravilha! Assumindo que nós escolhemos uma arquitetura de microserviços e eu tenho uma aplicação grande, eu tenho um domínio grande, eu tenho um problema para ser resolvido. Como que eu separo a minha aplicação em serviços? Que critérios eu uso? No nosso caso aqui, nós vamos trabalhar com dois tipos. A decomposição por recursos de negócios e a decomposição por subdomínio. Vamos a elas. A decomposição por recursos de negócio está descrita nesse link que você pode entrar. O que é um recurso de negócio? É alguma coisa que gera valor, né? O que a empresa faz. Por exemplo,
Gestão de pedidos, que é responsável pelos pedidos, a gestão de clientes e todos os aspectos que envolvem os clientes, gestão de catálogo de produtos, gestão de inventários, gestão de entrega. Então você separaria cada um desses elementos como sendo um serviço. Aqui tem um exemplo tirado do livro Microservices Patterns, do Richardson, onde você encontra um exemplo de separação ou decomposição por recursos de negócio. Por exemplo, vamos pegar a contabilidade. Dentro da contabilidade, nós temos a contabilidade do cliente, a contabilidade do restaurante, contabilidade de transporte, por exemplo. Então, o que nós faríamos? Nós pegaríamos a contabilidade e criaríamos um serviço de contabilidade que responde a todos esses elementos aqui. Também teríamos um serviço de entrega, que envolve toda a parte logística. Também teríamos um serviço de pedidos, um serviço para tratar coisas da cozinha, por exemplo, num exemplo de restaurante, e assim por diante. Então, por recursos de negócio. Olha os recursos de negócio, as coisas que são importantes, que geram valor na empresa, e nós geramos serviços para elas. Qual é a dificuldade com essa decomposição? É encontrar os recursos de negócio. Então, você precisa ter um profundo conhecimento do negócio, e pode ser difícil nós fazermos uma decomposição e descobrir o que é de um recurso e o que é de outro recurso. Você pode partir da estrutura da empresa, do organograma da empresa, para ter uma base de como fazer isso. Já a decomposição por subdomínio, ela é baseada no Domain Driven Design. Você encontra a descrição dela aqui nesse link e é uma outra forma de você poder decompor a sua aplicação. Vamos falar um pouquinho sobre Domain Driven Design. Primeiro, não é um framework, não define camadas para desenvolvimento de sistema e não define também tecnologias e protocolos. Na verdade, o Domain Driven Design é uma maneira de você pensar no seu negócio para poder desenvolver o software. Então tem mais a ver com o negócio, com o domínio, por isso que é o Domain Driven, é dirigida ao domínio. O DDD ajuda a organizar o domínio do problema, identificando domínios e subdomínios, padronizando o vocabulário, identificando entidades e agregados e assim por diante. O que é um domínio? Domínio é o coração do negócio, é aquilo que aquele negócio faz. São os processos da empresa, do negócio. É a razão do software existir ou da empresa existir. É o negócio principal, isso eu chamo de domínio. Por exemplo, e-commerce. Então, o domínio principal é o comércio ali, né? Transporte por aplicativo, ERP, esses são exemplos de domínio. Dado um domínio, eu posso separar o domínio em partes. E aqui no caso do DDD, eu consigo separar em Core Subdomain, Generic Subdomain e Supporting Subdomain. No Core Subdomain, eu tenho a motivação do negócio, é a ideia central, o que mais entrega valor ao cliente. Esse é o core, o núcleo, a parte mais importante. Por exemplo, uma venda. Já os subdomínios genéricos são auxiliares ao negócio, facilitam o negócio, mas não são o centro. Por exemplo, o marketing poderia ser um subdomínio genérico num sistema de vendas. E o suporte em subdomain são aqueles que ajudam a desempenhar funções auxiliares, por exemplo, gestão de arquivos. Preciso guardar os arquivos dos meus clientes, então seria um suporte subdomain. Aqui teria os subdomínios do e-commerce, subdomínio produto, subdomínio cliente, subdomínio venda, subdomínio fornecedor e assim por diante. Então fazer essa análise embasada no DDD vai fazer com que você gere subdomínios e aí cada subdomínio desses acaba levando a um serviço. No caso do DDD, a gente sempre pensa em dois espaços, o espaço do problema e o espaço da solução. Quando vocês estiverem lendo sobre DDD, vocês vão descobrir que lá no espaço do problema eu consigo analisar o meu negócio e descobrir o que é o domínio e o que é o subdomínio. E quando eu estiver pensando na solução, no desenvolvimento da aplicação, o domínio vira modelo de domínio e o subdomínio vira o que eles chamam de contexto delimitado. Esse contexto delimitado é o que vai gerar os nossos serviços. Falando um pouquinho mais então sobre o DDD, ele tem 3 pilares. O primeiro é a linguagem ubíqua, isso é o mesmo vocabulário que é usado tanto no negócio como no desenvolvimento. Quer dizer, você tem que usar a mesma palavra para definir as mesmas coisas para que todo mundo se entenda. Então você pode inclusive criar um glossário. Contextos delimitados é um dos pilares do DDD, que são as responsabilidades bem definidas dentro dos subdomínios, por exemplo, seriam mais ou menos módulos, né? Por exemplo, pagamento, catálogo, estoque, venda. Aí depende da sua análise para saber quais são os contextos delimitados. E os mapas de contextos, que seriam como esses contextos delimitados se relacionam entre si. Você encontra lá o domínio principal, domínios genéricos, domínios auxiliares, ou subdomínios principal, genérico, auxiliares.
E aí você tenta identificar como que eles se conversam. Ah, esse depende daquele, esse subdomínio depende do outro e assim por diante. Outros elementos importantes do DDD são baseados no Domain Model Patterns, que são esses conceitos aqui. Na verdade, é como você define as coisas dentro do teu DDD, né, baseado no domínio. Então, por exemplo, o que é uma entidade no DDD? São elementos que possuem identificador, desconhecem banco de dados. Por exemplo, uma pessoa, um produto, um pagamento, são entidades. O que são agregados? Agregado é um conceito muito legal. São um conjunto de entidades que são vistas como uma só. Por exemplo, quem nunca, quando está desenvolvendo um software, foi desenvolver um software de pedido, e aí na hora de desenvolver, por exemplo, uma transação com pedido, ficou naquela dúvida, poxa, mas eu crio uma classe para transação também de item do pedido ou não? E a resposta é não precisa, você pode fazer um agregado e tratar o pedido como um só, tanto pedido como o item de pedido. Então isso que seria um agregado. Objetos de valor são aqueles objetos imutáveis que representam valores, atributos. Esses caras são criados somente via construtores e reduz também a nossa obsessão por tipos primitivos. Por exemplo, na hora que você vai definir uma entidade e dentro dela você tem o CPF, ao invés de você colocar uma string, você coloca um CPF. Quando você for colocar lá numa entidade pessoa o salário da pessoa, do funcionário, né, um salário funcionário, ao invés de você colocar um big décimo ou alguma coisa parecida, você coloca money e assim você vai definindo objetos de valor. Já os repositórios são uma camada de acesso aos dados que são usadas para fazer persistências e consultas desses dados. Inclusive, posso consultar serviços externos se for o caso. Seria um repositório por agregação e não por entidade. Veja, quando você está trabalhando com outros padrões de projeto, como por exemplo DAO, a gente fica tentado a criar, por exemplo, pedido DAO e item do pedido DAO. Quando você trabalha com repositório, a gente tem um repositório por agregado ou por agregação. Então eu não teria um repositório pedido e um repositório item do pedido. Eu teria somente um repositório pedido que trata das duas coisas. Essa é uma das grandes diferenças entre repositório e DAO, né? Que às vezes a gente lê sobre as duas coisas e fica em dúvida sobre a diferença entre os dois. E também temos os serviços de domínio, que implementam a lógica de negócio, usam serviços de infraestrutura e assim por diante. Então isso foi uma base do que é o DDD. Claro que você tem que dar uma lida melhor no que é o DDD, são conceitos muito interessantes. E lá nos materiais eu deixei disponível para vocês. Dessa forma, quando você tem um domínio e você descobre os subdomínios, por exemplo, descobri um subdomínio produto, eu crio um serviço produto, o subdomínio cliente, eu crio um serviço cliente, o subdomínio venda, eu crio um serviço venda, fornecedor, eu crio um serviço fornecedor. E aí o domain model produto, quer dizer, modelar esse domínio de produto, envolve criar as entidades, os agregados, o repositório e assim tudo vai sendo modelado. Então é bem legal essa questão de encontrar os subdomínios a partir do DDD para você conseguir separar em serviços. Aqui eu coloquei vários links e vídeos para vocês lerem e descobrirem um pouco mais sobre DDD, tá? Vale a pena vocês darem uma olhada nesses links aqui. Bom, já que nós descobrimos como que nós vamos decompor a nossa aplicação em microserviços, como que eu pego todos esses meus microserviços e gero uma API externa para que uma aplicação visual, por exemplo, consiga acessar? Quando eu tenho uma aplicação monolítica, a API é o próprio monolito. Ali estão implementados as telas, os acessos, está tudo ali. Em uma aplicação microserviços, cada serviço tem a sua API. E eu posso ter, inclusive, vários clientes. Aí fica complicado, né? Porque se eu tenho vários clientes, por exemplo, aqui, e eu tenho vários serviços aqui. Como que funciona isso? Cada cliente tem que acessar todos os serviços? Aí eu tenho uma coisa bem complexa para gerenciar aqui, começa a ficar difícil. Então é para tratar desse problema que existe os padrões de projeto de API externa. Os clientes podem ser uma aplicação web, uma aplicação mobile, JavaScript, sei lá o que você pode ter, outras aplicações e assim por diante. Eu preciso decidir como que eu exponho a API para os meus clientes. E é disso que trata esses padrões de projeto. Como eu falei antes, permitir que os clientes acessem os serviços diretamente pode ser problemático, porque eu vou ter vários clientes fazendo várias requisições via rede. Então eu tenho lá problemas com internet, firewall, configuração, etc. Se houver transações que precisam de vários microserviços para rodar, o cliente vai precisar fazer a composição dessas APIs. Então veja que eu estou jogando uma complexidade específica lá para o cliente.
Os clientes precisam também atualizar o front-end em conjunto com as mudanças do back-end. Quer dizer, que mudou alguma coisa lá no back-end, nas interfaces, seja lá no que for, eu vou ter que me preocupar com os clientes também. E outra, os serviços podem usar protocolos de comunicação que não favorecem os clientes, como por exemplo mensageria. Aí começa a ficar difícil com que os clientes acessem diretamente os nossos microserviços. Uma solução para isso é usar o padrão de projeto API Gateway. Dei uma lida aqui nesse link. Você usa um serviço, você desenvolve um serviço específico como sendo uma porta de entrada para todas as requisições. Seria uma interface com os clientes. Ele é responsável por várias coisas, por exemplo, roteamento de requisições, composição de APIs, autenticação, login e assim por diante. Fazendo um desenho, nós teríamos várias aplicações clientes aqui, então teria um mobile, uma tela, um browser. Eles acessariam o gateway, o API Gateway, e o API Gateway é que faz a conversa entre todos os outros microserviços. Perceba que eu desacoplo, eu separo o acesso dos clientes aos microserviços. Então, alterações que são feitas aqui não se refletem nos clientes, a não ser que seja alguma coisa de negócio específica, mas, por exemplo, coisas específicas de tecnologia, isso aqui está tudo separado em relação ao cliente com o Gateway aqui. O Gateway faz roteamento de requisições, isso é, roteia requisições para o serviço correspondente, ele recebe a requisição e manda para o serviço que trata exatamente daquela requisição, usando um mapa de rotas. Ele também pode fazer composição de API, quer dizer que uma invocação de um cliente na API pode gerar várias invocações a vários serviços, então essa complexidade ela não fica mais no cliente, ela fica agora no API Gateway. E o cliente não precisa mais fazer essas várias invocações, simplesmente chama uma API do Gateway e acabou. Também consegue fazer tradução de protocolo. Por exemplo, o API Gateway vai expor somente API RESTful, mas quando ele recebe essa requisição RESTful, ele pode converter para requisições, por exemplo, gRPC, se algum serviço for implementado assim. Aqui tem um link sobre gRPC, se vocês não conhecerem, para vocês darem uma olhada. Um API Gateway também consegue disponibilizar uma API diferente para clientes específicos, que seria o padrão OSFA, One Size Fits All. Também pode implementar outras funções centralizadas ali, né? Autenticação, autorização, limitação de recursos, por exemplo, quantos usuários podem acessar por segundo, cache, métricas, logs e assim por diante. Aqui tem o exemplo de um API Gateway que expõe APIs específicas para os nossos clientes, mas que caem numa camada comum aqui que trata todo mundo, tá? E eu tenho essa distinção aí bem feita. Uma alternativa ao API Gateway, isso é, se eu não quero ter o API Gateway único, é fazer Back-end for Front-end, ou BFF. E por que isso pode ser um problema, eu ter um API Gateway único? Quem é responsável pelo Gateway e pela sua operação? Essa pergunta ela é relevante quando eu tenho vários clientes. Eu tenho um cliente mobile, eu tenho um cliente aplicação, eu tenho uma API externa que é entregue para outros desenvolvedores. E aí o que acontece? O API Gateway começa a abarcar todo esse tipo de API e começa a ficar difícil saber quem é o responsável. Isso pode gerar um gargalo do desenvolvimento. E a solução para isso é eu fazer os tais dos BFFs. Cada cliente vai montar a sua própria API exposta. Cada API vai ser mantida por um time diferente e o time do API Gateway vai ser responsável somente pelos módulos em comum e não por cada um dos módulos das APIs específicas. Então, se antes nós tínhamos os times dos clientes trabalhando nos clientes e precisando do API Gateway como um todo, agora com BFF, cada time de cliente tem o seu próprio API montado. Olha aqui, ó. O browser API, public API e assim por diante. E cada time de cliente, ele mantém a sua API específica. Aí, claro, né, o time do API Gateway, ele pode trabalhar nesses módulos comuns aqui, ó, esse common layer aqui, que vai ser igual para todo mundo. Você pode ter um time que trabalha diretamente aqui, mas cada cliente vai ter a sua própria API. Então, esses são os tais dos BFFs. Outro problema que precisa ser tratado quando eu tenho uma arquitetura de microserviços. Como manter os dados de forma distribuída? Então, nesse caso, eu tenho basicamente duas soluções aqui.
Uma delas é chamada de Database per Service e a outra Shared Database. No Database per Service, como você pode ver, cada serviço possui o seu banco de dados. Olha só. E no Shared Database, cada serviço acessa um banco de dados compartilhado. Cada um desses padrões possui as suas características. No padrão Database per Service, então nós temos que cada serviço possui o seu próprio database. Os dados do serviço são acessados somente via sua API, não diretamente no banco de dados. As transações de serviço envolvem somente o seu banco de dados. E os dados não podem ser acessados por outros serviços. Você está isolando, além de isolar o serviço, você está isolando também os dados, né? O banco de dados específico daquele serviço. Eu tenho várias maneiras de implementar Database per Service. Olha só. Private Tables per Service, onde você tem cada serviço com as suas próprias tabelas privadas no banco de dados. Então, você teria um database, né, um banco de dados instalado, um sistema gerenciador de banco de dados instalado. Dentro, você teria um esquema para o seu sistema. E dentro desse esquema você teria uma tabela, uma ou mais, né, tabelas privadas para cada serviço. Já no esquema per service, cada serviço tem o seu próprio esquema privado no banco de dados. Então você tem um SGBD instalado e cada serviço tem o seu esquema separado. Aí você tem uma separação muito maior. Mas nesses dois casos você está trabalhando com o mesmo banco de dados, o mesmo SGBD. Qual que é o problema de eu ter esses caras? É que você pode ficar tentado a dar uma olhadinha no banco de dados do colega, do serviço colega ali. A gente não quer isso. Para resolver isso, você pode instalar um Database Server per Service, onde cada serviço tem o seu próprio banco de dados, separado, totalmente isolado. Quais são os problemas desse padrão Database per Service? Bom, o primeiro deles vocês já devem ter imaginado. Implementar transações que abrangem vários serviços não é simples, porque se eu tenho uma tarefa que tem que ser feita em vários bancos de dados, eu vou ter que vou ter que acionar outros serviços e eu não posso acessar o banco de dados desses outros serviços. Eu tenho que acionar o serviço a partir da sua API. Sempre que possível, nós evitamos transações distribuídas por causa do teorema CAP. Esse teorema CAP é baseado em 3 características. Na consistência, onde todas as leituras retornam os dados mais recentes ou falha. Disponibilidade, todas as leituras retornam dados, mas nem sempre os mais recentes. E tolerância de partição. O sistema continua a funcionar mesmo em uma falha de rede. Veja que quando você está em ambiente distribuído, você tem essas características do CAP. Quando você está num sistema monolítico, você trata sempre do ACID. Aqui nós não temos como fazer ACID, porque nós estamos num ambiente distribuído. Em uma falha de rede, um sistema de banco de dados distribuído só consegue fornecer ou consistência ou disponibilidade, nunca os dois. Então é por isso que nós evitamos ao máximo transações distribuídas. E outra, uma alta consistência vem ao custo de uma baixa disponibilidade. Isso é, se você quer os dados mais recentes, e se você não consegue entregar os dados mais recentes, talvez não esteja disponível naquele momento. E uma alta disponibilidade vem ao custo de baixa consistência. Isso é, se eu sempre quero retornar informações, talvez eu não tenha terminado uma atualização e nem sempre vai ser entregue os dados mais recentes. Assim, implementar consultas que agregam dados de vários serviços não é tarefa simples e há uma complexidade muito maior envolvida na gestão de vários bancos de dados. Por isso que nós evitamos transações distribuídas, mas se nós precisarmos fazer, nós temos padrões de projeto para isso também. Ok, como que nós resolvemos os problemas da gestão de banco de dados de Database per Service? Nós podemos usar o padrão Shared Database, que se contrapõe ao Database per Service, onde você tem um banco de dados para todo mundo. Ou, em relação a transações distribuídas, como que eu resolvo os problemas das transações distribuídas? Posso usar o padrão Saga. O que é uma saga? Uma saga é uma transação que abrange vários serviços, e aí nós vamos ver como que as sagas trabalham. E como que eu resolvo o problema de várias consultas ou consultas distribuídas? Isso é, eu tenho que fazer muita consulta, como que eu resolvo isso? Bom, a gente pode fazer usando o padrão API Composition. Por exemplo, o gateway recupera informação separada de vários serviços e ele faz o join. Ou eu posso usar o padrão CQRS, que são bancos de dados separados. Um banco de dados para consulta
e outro para transações. E aí eu uso um padrão de mensageria para toda vez que acontece uma transação, eu atualizo o banco de dados de consulta. Veja que quando você está trabalhando num sistema distribuído, a complexidade cresce, a complexidade de desenvolvimento cresce muito. E nós temos que ter ferramental para resolver, que são os padrões de projeto. Vamos falar primeiro do Shared Database. Então, o Shared Database, como vocês sabem, é um banco de dados compartilhado. Deem uma olhadinha nesse link aqui. Então, eu tenho vários serviços que compartilham o mesmo banco de dados. Qualquer serviço acessa qualquer dado mantido por qualquer serviço. E para isso eu uso transações ACID, com atomicidade, isso é, as transações são unidades completas, ou tudo executado, ou tudo falha. Com consistência, a transação cria um novo estado em caso de sucesso e em caso de falha mantém o estado anterior. Com isolamento, isso é, uma transação não terminada, não sofre qualquer interferência de qualquer outra transação. E durabilidade. Os dados validados são registrados e estão disponíveis em seu estado correto, mesmo em caso de falha do sistema ou reinício. Aí quando eu tenho Shared Database, eu tenho mais ou menos o mesmo esquema que eu tinha lá com os meus monolitos. Quais são os benefícios de implementar Shared Database? Então é fácil de implementar, as transações ACID são bem difundidas e conhecidas, e é fácil de gerir somente um banco de dados. Quais são os problemas do Shared Database? O acoplamento em tempo de desenvolvimento, porque eu vou ter vários desenvolvedores trabalhando nos mesmos dados. O acoplamento em tempo de execução, porque as transações de longa duração podem bloquear uma tabela necessária para outro serviço. Imagina isso rodando com uma base de clientes extremamente grande, com todo mundo acessando ao mesmo tempo. Você pode começar a ter problemas. Por mais que você replique o teu banco de dados, pode gerar algum tipo de problema. E um banco de dados único pode não satisfazer todos os requisitos de armazenamento e acesso de todos os serviços. Pode ser que eu tenha serviços que não sejam compatíveis, por exemplo, com um banco de dados relacional, eu quero implementar ele como documentos. Então, acaba tendo essa discrepância. Como que a gente resolve os problemas do Shared Database? A partir do Database per Service. Poxa, mas aí você tem assim, o padrão Database per Service tem problema que quando eu quero resolver, eu resolvo com o Shared Database. Aí eu começo a analisar o Shared Database. O Shared Database também tem outros problemas, como que eu resolvo usando o Database per Service. Então quer dizer que um volta para o outro? Exato. E aí você tem que tomar uma decisão de projeto e resolver os problemas da decisão de projeto da forma que você consegue. Por exemplo, vamos supor que você escolheu fazer Database per Service e você tem transações que abrangem vários serviços. Então você vai ter que trabalhar com essas transações a partir de outros mecanismos, outros padrões de projeto, como por exemplo o Saga. Bom, assumindo que nós estamos numa arquitetura de microserviços e que eu estou implementando o banco de dados como banco de dados per Service. Como que eu implemento transações que abrangem vários serviços? A primeira coisa que vocês têm que se lembrar é que o protocolo mais comum para fazer isso é o que a gente chama de Two-Phase Commit. Como é que funciona o Two-Phase Commit? Assumindo que eu tenho vários participantes da minha transação no banco de dados, eu preciso de um coordenador, e aqui eu tenho os bancos de dados de cada um, né? Então tá lá os bancos de dados. E eu tenho uma transação que envolve todo mundo aqui. O coordenador faz o seguinte, ele manda uma indicação para cada um desses participantes, dizendo para eles, olha, faça a sua transação local aqui. Ele vai e faz a transação e faz a transação. E ele recebe uma resposta de quem deu certo e quem deu errado. Se por acaso algum deles deu errado, ele manda a indicação que tem que ser desfeito todo mundo. Se todos derem verdadeiro, ele manda uma resposta para todo mundo dizendo, olha, está tudo certo, pode comitar a sua transação. Quando que você não quer usar Two-Phase Commit, apesar de ser um protocolo legal? Porque você pode ter um gargalo aqui nesse coordenador. Esse coordenador pode ser que ele tenha um problema quando você tenha várias transações sendo feitas ao mesmo tempo. Aí, nesse caso, o Two-Phase Commit pode gerar problemas para vocês. Então, se você não quer usar o Two-Phase Commit, como que você consegue fazer transações distribuídas? Isso é, transações em vários bancos de dados, que todas têm que ser comitadas ao mesmo tempo ou têm que ser desfeitas, rollback ao mesmo tempo. Vamos ver um exemplo aqui, ó. A compra de um produto que atualiza a tabela de produtos, do serviço de produtos, e a tabela do serviço de compras. E também precisa de dados aqui da tabela de clientes. Eu preciso fazer a transação nessas duas tabelas. Como que eu faço com que uma transação seja comitada nos dois bancos de dados, caso der tudo certo, ou que eu faça rollback em todo mundo, caso dê errado? Vale lembrar uma grande diferença entre uma saga e as transações que são feitas com Two-Phase Commit.
Quando elas são feitas com two-phase commit e você precisa, por exemplo, fazer uma transação com a tabela de produtos e a tabela de compras, isso aqui fica bloqueado para qualquer outro tipo de transação. Então você bloqueia a tabela de produtos, bloqueia a tabela de compras e você não consegue fazer leituras, não consegue fazer mais nada. Já quando você está fazendo uma saga, as transações distribuídas que nós vamos propor aqui, quando você precisa fazer uma transação na tabela de produtos e de compras ao mesmo tempo, no momento que você faz a transação na tabela de produtos, ela já fica disponível para outras transações, para outras leituras, por exemplo. E esse é o problema da falta de isolamento que as sagas têm. Isso é, pode gerar problemas, como por exemplo leituras sujas. Você vai lá, faz uma atualização na tabela de produtos, mas para a tua transação completa estar completa, você precisa fazer a transação na tabela de compras também. Mas a partir do momento que a tabela de produtos é atualizada, parcialmente na saga, ela já fica disponível e pode gerar leituras desse dado novo gerado. Aí entra a noção de saga. Saga é uma sequência de transações locais que são coordenadas por mensagens. Veja que nesse caso aqui, do que eu vou explicar para vocês, eu tenho uma maneira de executar uma saga sem um coordenador, como era feito no two-phase commit. Como que funciona? Então eu tenho o serviço de clientes, ele faz a sua transação no banco de dados local. Quando ele terminar, envia uma mensagem para o próximo serviço, por exemplo, o serviço de produtos, que faz a sua transação local também. Terminando, dando tudo certo, ele manda uma mensagem para o próximo serviço e assim eu vou mantendo a minha transação distribuída. Cada transação local dessas aqui atualiza o seu próprio banco de dados. Terminando, ele publica uma mensagem indicando que a próxima transação tem que ser efetuada. Se por acaso houver falha, por exemplo, aqui na transação 3, em algum momento houver uma falha, eu tenho que enviar uma mensagem de compensação de volta aqui para o serviço de produtos, indicando, olha, desfaz essa transação, e uma mensagem de compensação lá para a transação 1, lá para o serviço de clientes, dizendo, ó, desfaça essa transação. É assim que eu controlo o rollback. Ok, mas se eu tenho várias transações e eu tenho uma sequência de transações que precisa ser feita, como que eu coordeno a sequência de transações locais? E aí nós temos dois tipos de coordenação. Uma que é chamada de coreografia, onde cada serviço publica um evento para a próxima transação, e orquestração, onde eu tenho um objeto orquestrador e é ele que sabe quais são as sequências de transações que precisam ser executadas. Essa é a diferença entre coreografia e orquestração. Em uma transação saga baseada em coreografia, eu preciso ter um esquema de mensageria onde os serviços participantes subscrevem entre si para consumir eventos. Então, por exemplo, o serviço XYZ, quando ele termina uma transação local, ele emite um evento para todos os assinantes da sua fila. Os serviços que subscrevem os eventos do serviço XYZ vão saber que aquela transação terminou e aí podem iniciar suas transações locais. Ao terminarem, emitem eventos que tudo terminou e assim você sabe que a sua transação distribuída acabou. Isso precisa ser feito com mensageria assíncrona. Vamos a um exemplo. Na compra de um produto. Primeira transação, o serviço de pedido cria o pedido como pendente. Segunda, o serviço de cliente deve verificar os detalhes do cliente. Terceira, o serviço do produto deve reservar o produto. Quarta, o serviço de compra deve criar uma pendência de pagamento. Pendência porque não foi pago ainda, ele vai saber ainda se foi pago ou não. Quinto, o serviço de compra deve receber uma confirmação do cliente e da reserva do produto. Assim, ele efetiva o pagamento do cliente. Sexto, o serviço de produto deve efetivar a retirada do produto do estoque após o pagamento. E sétimo, o serviço de pedido atualiza o pedido como efetivado depois do pagamento ser efetivado também. Veja que nós simplificamos bastante a compra, mas imagine que o pedido, o cliente, o produto, a compra, todos eles são serviços separados que possuem os seus próprios bancos de dados separados. É disso que trata a saga. Então nós temos o seguinte, ó, temos vários serviços e temos várias filas de mensageria assíncrona. Posso ter um message broker aqui, que mantém essas filas, e eu tenho uma fila para cada serviço. Então eu tenho aqui, ó, o serviço de pedido, quando ele vai emitir eventos, ele emite na sua fila. Se algum outro serviço precisa ficar escutando quando o pedido terminar de fazer as suas transações, ele tem que se subscrever nessa fila aqui. Tá? Isso funciona para todos os serviços. Então, por exemplo,
O serviço de clientes ele tem uma fila onde ele emite as suas mensagens. Se alguém precisar descobrir quando que o cliente terminou de processar alguma coisa, eu tenho que subscrever na fila do cliente. Ficaria mais ou menos assim, ó. O serviço de pedido, ele precisa subscrever nas compras, que é quando termina tudo. Já o serviço de cliente precisa subscrever de pedido, o serviço de produto precisa subscrever na pedido e na compra, e o serviço de compra precisa se subscrever no pedido, no cliente e no produto. Esse tipo de subscrição e em quais serviços você tem que subscrever depende muito da transação que você está trabalhando, faz parte da modelagem da sua transação. Essa subscrição indica o seguinte: quando o pedido publicar uma mensagem aqui, todo mundo aqui vai receber essa mensagem. E aí ele pode publicar mensagens diferentes, e aí cada um pode tratar um tipo de mensagem diferente para fazer qualquer tipo de transação aqui. Mas esses caras vão receber aquela mensagem. Então vamos lá. Passo 1. O serviço de pedido recebe uma requisição, quer dizer, um cliente faz uma requisição do pedido. Ele cria o pedido no seu banco de dados como pendente e emite uma mensagem chamada Order Created. Aqui, ó, esse laranjinha aqui está querendo dizer que eu criei um pedido. Como eu tenho o serviço de clientes, o serviço de produto e o serviço de compra, os três subscrevendo nos pedidos, então os três vão receber essa mensagem de Order Created. No passo 2, o serviço de clientes recebe essa mensagem, ó, esse pontilhado mais grosso aqui, indica que ele recebe, ele está consumindo essa mensagem do pedido, ele verifica o cliente, e após verificado o cliente, ele emite uma mensagem chamada Consumer Verified na fila de eventos dele, para que os outros possam consumir também. No passo 3, e mais ou menos ao mesmo tempo, né, porque isso aqui é assíncrono, o serviço de produtos consome a mensagem dos pedidos, reserva o produto e emite uma mensagem lá na fila dele chamada Product Reserved, para que todo mundo que subscreve essa fila possa receber a indicação de que o produto foi reservado. No quarto passo, o serviço de compras consome a mensagem que está aqui no evento dos pedidos, do pedido criado, e cria uma pendência de pagamento. Nesse caso, ele não precisa emitir nenhuma mensagem. O passo 5 envolve o serviço de compras também. Ele vai consumir ao mesmo tempo os eventos de cliente e os eventos de produto. Os eventos de cliente é quando o cliente está verificado e do produto é quando o produto foi reservado. Veja que a diferença entre o consumo que foi feito antes, que é a pendência de pagamento é quando ele recebeu o pedido criado, ele já cria a pendência de pagamento. Mas depois que o cliente for verificado e que o produto foi reservado, o que ele faz? Ele emite uma ordem indicando, olha, o pagamento foi autorizado aqui nos eventos das compras. No passo 6, o serviço de produto retira o produto do estoque, não precisa publicar nada, porque isso aqui é feito de forma assíncrona com o resto. E no passo 7, o serviço de pedidos recebe aquele Payment Authorized, que foi colocado aqui, quer dizer que está tudo certo, e aprova o pedido publicando um Order Approved. E aí, os outros serviços que quiserem podem efetivar alguma coisa aqui indicando que o pedido terminou. Veja que esse foi o caminho feliz. Então, são 7 passos para um pedido acontecer. Se qualquer um desses passos falhar, por exemplo, na pendência de pagamento ele falhar, eu vou ficar emitindo mensagens de compensação nas filas, e aí você tem que implementar essas mensagens de compensação para trás, para que o passo 3, o passo 2 e o passo 1 sejam desfeitos, para que sejam feitos os rollbacks dos bancos de dados deles. Então essa que é a sacada da saga coreografada. Quais são os benefícios da saga coreografada? Bom, apesar de parecer complexo, ela é muito simples. Os serviços eles simplesmente publicam eventos sempre que eles criam, atualizam ou removem os objetos de negócio. E você, nos outros serviços, precisa só consumir esses eventos para saber o que você tem que fazer a partir dali. Possui também um baixíssimo acoplamento, porque os participantes simplesmente emitem eventos, mas não precisam se conhecer. Ele emite um evento na sua fila e acabou. Quais são os problemas da saga coreografada? É mais difícil de entender, então o processamento de uma saga está disperso. Se ela é grande, você não consegue nem entender direito qual é a sequência em que as coisas estão acontecendo. E mais, fica difícil até de entender quando que ela é efetivada.
Você pode ter dependências cíclicas entre serviços. Isso não é necessariamente um problema, mas um serviço de produto pode publicar alguma coisa para o serviço de cliente, que pode publicar alguma coisa para o serviço de produto, e você fica com esse ciclo ali. Não necessariamente um problema se tudo for certinho. E apesar de você ter um baixo acoplamento, você ainda tem um risco de acoplamento. Então, como um serviço subscreve em todas as filas dos serviços que ele necessita, pode ser necessário que seja atualizado conforme o ciclo de vida dos outros serviços seja mudado. Mas é um risco de acoplamento. A grande sacada é que uma saga coreografada funciona bem para sagas simples e para sagas complexas é melhor usar orquestração. Numa saga com orquestração, ao contrário da coreografia, existe um objeto que define o que cada participante faz. É ele que comanda a sequência da saga. Ele se comunica com todos os participantes de forma assíncrona com um canal de retorno. Isso é uma resposta para indicar se aquela transação aconteceu ou não. O orquestrador envia um comando a um participante da saga. Quando o participante termina, ele envia uma resposta ao orquestrador. E o orquestrador recebe a resposta e determina qual o próximo passo a ser efetuado. Por exemplo, a compra de um produto. A gente assume que o serviço de pedido, que é quem recebe a requisição, cria o orquestrador da saga. Passo 1. O orquestrador envia um Verify Consumer para o serviço de cliente. Passo 2. O serviço de cliente responde com um Consumer Verified. Passo 3, o orquestrador envia um Reserve Product para o serviço de produto. Passo 4, o serviço de produto responde com Product Reserved. Passo 5, o orquestrador envia Authorize Payment para o serviço de compra. E o serviço de compra, no passo 6, responde com Payment Authorized. No passo 7, o orquestrador manda um Product Approved para o serviço de produto. E no passo 8, o orquestrador manda um Approve Order para o serviço de pedido. Veja que no passo 8, o orquestrador considera que o serviço de pedido também é um participante da saga. Vamos lá, aqui tem o meu serviço de pedidos, é quem recebe a requisição da criação do pedido. O serviço de pedidos cria o orquestrador. Também, junto com a criação do orquestrador, o Message Broker cria várias filas, e essas filas agora são canais de requisição. Então, por exemplo, o serviço de clientes, ele subscreve o canal de requisição de clientes. O serviço de produtos subscreve o canal de requisição de produtos. O serviço de compras subscreve o canal de requisição de compras. E o serviço de pedidos subscreve o canal de requisição dos pedidos. O orquestrador, ele sempre subscreve o canal de retorno da saga. Faltou uma setinha aqui, mas é como se eu tivesse uma subscrição aqui. Porque daí sempre que um serviço, por exemplo, o serviço de clientes termina o processamento dele, processamento local dele, ele envia uma mensagem de retorno a partir do canal de retorno da saga que o orquestrador lê. Então começa com o passo 1. O orquestrador envia o Verify Consumer para o serviço de cliente. Ele faz isso enviando uma mensagem no canal de requisição dos clientes. No passo 2, o serviço de cliente lê a fila dele, verifica o cliente, ao terminar ele responde com Consumer Verified aqui no canal de retorno da saga. No passo 3, o orquestrador envia um Reserve Product para o canal de serviço de produtos. Então ele consome a indicação de que deu tudo certo com os clientes e reserva o produto. No passo 4, o serviço de produtos lê a fila dele, faz a transação local dele, quer dizer, reserva o produto, e responde com um Product Reserved lá na fila de retorno da saga. No passo 5, o orquestrador lê da fila de retorno da saga e sabe que tem que mandar um Authorize Payment para o serviço de compras, lá na fila dele. No passo 6, o serviço de compras recebe a requisição de Authorize Payment e faz a sua transação e responde com Payment Authorized lá na fila de retorno da saga. No passo 7, o orquestrador recebe o Payment Authorized e envia lá para o serviço de produtos um Product Approved. E lá no passo 8, o orquestrador da saga manda o Approve Order para o canal do serviço de pedidos. O serviço de pedidos que está escutando essa fila agora tem a informação de que deu tudo certo. Veja que a diferença entre a orquestração e a coreografia é que na coreografia os próprios serviços sabem qual é o próximo serviço que vai tratar aquilo. Então o serviço tem que saber o que ele tem que fazer. Já na orquestração, o serviço simplesmente publica um retorno no canal de retorno da saga e o orquestrador define o que ele faz. A orquestração pode ser inclusive modelada como uma máquina de estados. Veja, ele envia um Verify Consumer e fica no estado verificando o cliente. Se houver alguma falha, ele entra no estado rejeitando o pedido e depois no pedido rejeitado e acaba. Se o consumidor for verificado, ele manda um
reserve product, e a transação entra no estado de reservando produto. Se houver algum erro, ele vai para rejeitando pedido e depois pedido rejeitado. Se o produto foi reservado com sucesso, ele manda authorize payment e ele entra no estado de autorizando pagamento. Se houver erro, se houver falha no pagamento, ele entra no estado de rejeitando produto, rejeitando pedido, pedido rejeitado. Se o pagamento for feito com sucesso, ele manda um product approved, então ele entra em efetivando a compra. Com o produto aprovado, ele entra em aprovando o pedido, depois ele vai para pedido aprovado e acabou. Claro que todas as falhas que podem acontecer precisam estar mapeadas aqui, mas é um bom diagrama para você ter uma noção clara de todos os passos que estão sendo feitos. Quais são os benefícios da orquestração? Bom, primeiro, ele não introduz dependências cíclicas, porque somente o orquestrador invoca os participantes. Então, é ele que manda, é ele que faz a chamada. Um serviço não chama o próximo serviço. O menor acoplamento, porque cada serviço implementa a API a ser chamada pelo orquestrador, acabou, não precisa saber sobre o resto da saga. Então, dentro da lógica do microserviço, o que acontece é que quando ele receber aquela informação na fila, ele faz a operação e dá um retorno, e acabou. Simplifica a lógica do negócio, porque o serviço de pedido, por exemplo, somente trata os seus estados, pendente, aprovado, rejeitado. Toda a lógica e a sequência da saga está implementada no orquestrador. Os serviços ficam mais simples, você implementa simplesmente as partes pequenas de cada saga. Quais são os problemas? É que você tem um risco de muita centralização da lógica de negócio no orquestrador. Eu tenho que implementar orquestradores que são responsáveis somente pelo sequenciamento das invocações, sem a lógica de negócio. Se precisa ter alguma coisa de lógica de negócio dentro do orquestrador, você tem que invocar o serviço para o serviço fazer. Então tem que tomar cuidado com esse risco. E a recomendação é usar a orquestração para tudo, menos para sagas simples. Quando você tem sagas muito simples, você pode usar a coreografia. Para sagas complexas, a gente recomenda sempre usar orquestração. Ok, até agora nós vimos as transações distribuídas, principalmente que alteram informações. O que acontece quando eu precisar fazer consultas distribuídas, queries? Eu quero buscar dados que estão dispersos em vários serviços. Bom, eu tenho arquitetura microserviços e eu tenho database per service. Eu quero retornar informações de todos eles. Eu tenho duas soluções comuns, o API Composition e o CQRS. O padrão API Composition é a abordagem mais simples que vocês vão encontrar. E ela deve ser usada sempre que possível, exatamente por ser a mais simples, exceto, claro, se você tiver problemas com ela, que a gente já vai comentar. A sacada é que ou o API Composition ou os clientes dos serviços que possuem os dados vão ser responsáveis por combinar os resultados. No API Composition eu tenho dois agentes trabalhando, o API Composer, que está aqui, e o provedor de dados, que são os serviços que têm os seus próprios dados específicos. O API Composer implementa a consulta, invocando todos os serviços que possuem os dados que ele quer. E no final das contas, ele pode ou retornar esses dados ou fazer a composição. Ok, quem é o API Composer? Quem vai fazer o papel de API Composer? Bom, primeiro que a composição pode ser feita lá no cliente, isso é, simplesmente pego uma quantidade enorme de dados, sem juntar, sem fazer join, sem nada, retorno para o cliente e deixo ele de resolver esse problema. O problema é desempenho, tráfego de informações e assim por diante. Outra coisa é que a composição pode ser feita no API Gateway, isso é, determinadas requisições, ao invés de serem roteadas para os serviços, são feitas as chamadas para cada serviço que retornam as consultas. E aí o API Gateway junta tudo. Eu também posso implementar um serviço específico para ser o API Composer. Então é uma boa opção para consultas internas. E é uma boa opção quando a lógica de agregação é muito complexa para ser parte do API Gateway. Isso é, você já está dando bastante coisa para o API Gateway fazer, bastante responsabilidade. Além disso, fazer ele executar a composição de dados pode tornar ele muito complexo. Então a gente cria um novo serviço só para isso. De qualquer forma, a gente precisa implementar esse cara de forma reativa, invocar partes em paralelo sempre que possível e combiná-las quando todas estiverem prontas. Vamos usar a sincronia a nosso favor. Os benefícios do API Composition é que ele é muito simples de implementar e muito intuitivo, porque você tem um elemento que busca todo mundo, volta e dá o resultado correto. Quais são os problemas com o API Composition? É que ele aumenta o overhead, isso é, muitas consultas a vários bancos de dados aumentam o custo computacional de toda a operação, da operação como um todo.
Se as consultas forem muito grandes, pode ser exigida uma composição em memória, e essa composição pode levar a uma deterioração do desempenho da aplicação como um todo. Você tem um risco de disponibilidade reduzida, isso é, a disponibilidade de uma operação vai diminuir com o aumento de serviços que estão envolvidos, porque eu preciso esperar todo mundo resolver aquelas operações simples para depois compor e dar o resultado. E eu posso ter uma falta de consistência nos dados. Isso é, várias consultas a vários bancos de dados, há o risco de eu retornar dados inconsistentes que estão sendo atualizados naquele momento, pegar dado velho. Como que você resolve os problemas do API Composition? Usando o padrão CQRS. Bom, o padrão CQRS segue a mesma linha do API Composition. Ele é aplicado quando eu estou usando microserviços, bancos de dados por serviço e eu quero fazer consultas distribuídas. Isso é, não há como executar consultas que agregam todos os serviços. Nós não podemos usar o API Composition por causa dos problemas que eles geram. São problemas que são críticos para mim nesse momento. Então, como que eu executo consultas que buscam dados em vários serviços? Agora, qual é o problema de você ter o mesmo banco de dados para leitura e escrita? É que se você tiver muitas leituras, renderização de relatórios e mais um monte de coisa, pode ser que as escritas, que também vão ser feitas em grande escala naquele banco de dados, bloqueiem as leituras e você não consiga ter um desempenho bom. Então, o que acontece? Nós precisamos separar o que é leitura do que é comandos ou do que é atualização do banco de dados. Para isso, nós usamos o padrão CQRS. Assim, a gente define um banco de dados de visão, que seria uma réplica somente de leitura do nosso banco de dados, que pode, inclusive, estar denormalizada, isso é, não usar normalização, para facilitar a nossa leitura. E aí a gente usa o padrão eventos de domínio, outro padrão de projetos, para atualizar a base de leitura. Isso é, toda vez que uma alteração é feita na base de dados de transações, de comandos, você notifica a base de leitura para que ela seja atualizada. Aqui tem alguns links que falam sobre o Domain Event e o Aggregate. Fazendo um parênteses aqui, em relação ao padrão de eventos de domínio, é o padrão eventos de domínio que você encontra aqui, que organiza a sua lógica de negócio do serviço como um agregado. Esse conceito do agregado vem lá do DDD, também vocês podem dar uma olhada aqui no Aggregate. Isso é, são vistos como uma unidade. Esse agregado ele emite eventos quando os objetos são criados ou atualizados. Então lembra que a gente já falou sobre a questão da emissão de eventos? Aqui também, se eu tenho um serviço de transação que faz comandos no meu banco de dados, toda vez que ele insere alguma coisa, que ele atualiza alguma coisa, ele emite esse evento como um padrão evento de domínio. Esse serviço publica esses eventos que vão ser consumidos depois. Então o CQRS ele separa os comandos das consultas. Então você tem um módulo de comandos que faz atualizações, então pensa no CRUD, seria o create, o update e o delete, e tem um módulo de consultas, que faz somente leituras, isso é, faz o read. O módulo de consultas se mantém atualizado, subscrevendo eventos do módulo de comando. Então, toda vez que o módulo de comandos atualiza alguma coisa naquele banco de dados, ele emite um evento que é consumido pelo módulo de consultas. Aqui tem um exemplo. Suponha um serviço qualquer. Esse serviço qualquer, num serviço quando ele não é CQRS, todos os CRUDs são feitos a partir de um domain model. Quer dizer, tudo é feito a partir de um domain model lá, tanto a inserção, como a remoção, como a consulta, a atualização. Ou, em alguns casos, quando você vai fazer leitura, você pode fazer o que a gente chama de query bypass. O que é query bypass? É quando você não passa pelo domain model e vai direto lá no banco de dados por motivos de desempenho. Quando você tem um serviço desenvolvido com o padrão CQRS, esse teu serviço separa, isso é, o que for inclusão, alteração ou remoção é feita todo no comando, que é feito a partir do domain model aqui, tudo feito aqui no comando. Quando uma alteração, uma atualização, uma remoção é feito aqui, é emitido um evento, numa fila de eventos. Esse evento ele é consumido pelo query model, sendo que esse query model ele é muito mais fino, ele é muito mais simples do que o domínio aqui de modelo, para que ele seja atualizada uma base de dados de consulta. E essa base de dados de consulta, ela pode inclusive estar denormalizada. Se ela não está normalizada, é porque nós queremos desempenho na hora de fazer as leituras. E aí o serviço, na hora que ele identifica que é uma leitura, ele vai nesse modelo de query,
quando ele identifica que é uma transação, um comando, ele vai no modelo de domínio de comando. Os benefícios é que você tem uma implementação eficiente de consultas, então as consultas são rápidas, torna possível a execução de consultas em um ambiente baseado em eventos, de um jeito muito mais rápido, e melhora a separação de interesses entre os serviços. Quais são os problemas? É que a arquitetura fica mais complexa e eu tenho que tratar o atraso de replicação. O que é o atraso de replicação? É quando você faz uma alteração num banco de dados, emite o evento, então até você emitir o evento e o outro microserviço pegar esse evento e atualizar a base de consulta, a sua base de consulta vai estar desatualizada. Bom, como leitura obrigatória, vocês precisam ler todos esses links que estão aqui. Esses links eles vêm do livro Microservice Patterns, que vocês também precisam ler, e com isso vocês vão ter uma noção direta de tudo que a gente falou aqui em relação a padrões de projeto. Pessoal, então é isso. Vamos começar depois a parte de um pouquinho mais de implementação e até mais.